Irmãos, neste instante nós vamos trazer a mensagem. Eu estarei encerrando a mensagem que iniciei no domingo passado. Gênesis capítulo 7, 8 e 9. Na verdade, essa mensagem vai terminar à noite, porque o pastor Wellington, ele pregará hoje à noite ainda em Gênesis, e ele vai falar sobre o capítulo 9 ou 10. Capítulo 8, ele vai falar sobre o capítulo 8, pedindo ajuda lá na universitária. Capítulo 8. E então, ainda no culto da noite, os irmãos estarão ouvindo ser abordado alguns desses capítulos de Gênesis. Leio então agora Gênesis 7, 8 e 9. Eu escolhi alguns versículos que os irmãos terão transmitido aí. Não é? Gênesis capítulo 6, versículos 13, 14, 17 e 22. Disse Deus a Noé: a terra está cheia de violência, e eu estou vendo que destruirei, desfarei toda a vida que criei na terra. Faze para ti uma arca de madeira, com compartimentos e com betume por dentro e por fora, porque trarei sobre a terra um dilúvio d'água, que destruirá tudo o que contém vida, e tudo o que respira morrerá. Então Noé fez tudo de acordo com o que Deus ordenou. Capítulo 7, versículo 1, 4, 7, 10 e 19. Então o Senhor disse a Noé: entra na arca, você e toda a tua família, porque te hei visto justo diante de mim, mesmo vivendo entre esta geração perversa. Porque passados 7 dias, farei chover sobre a terra por 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra toda a substância que criei. E entrou Noé, seus filhos, as esposas dos filhos na arca, por causa do dilúvio que haveria de acontecer. E aconteceu que passados 7 dias, começou a chover, e as águas a crescer sobre a terra, e o dilúvio aconteceu. E as águas cresceram e prevaleceram excessivamente, e suspendeu a arca, e ela navegou sobre os montes mais altos, 15 côvados acima. Gênesis 8, versículo 1, 3, 4, 5, 13, 15 a 18 e 20. Lembrou-se Deus de Noé e das vidas que estavam com ele na arca, e fez as águas aquietarem-se. Um vento começou a soprar sobre as águas, e elas começaram a minguar, baixar de sobre a terra. E no 5º mês, 150 dias do início do dilúvio, as águas começaram a baixar. No 7º mês, aos 17 dias, a arca parou no monte Arará. As águas continuaram baixando, e no 10º mês, no 1º dia do mês, começaram a aparecer os cumes dos montes, e as águas continuaram baixando. E aconteceu que, no ano 601 de Noé, no 1º mês, no 1º dia, as águas desapareceram da superfície da terra. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Deus ordenou a Noé, a seus filhos, a esposa e as noras, que saíssem da arca com os animais. Então Noé e sua família e os animais, sob sua guarda, saíram da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e queimou em holocausto ao Senhor sobre o altar. Gênesis 9, 1, 9, 18, 19, 20 a 29. E Deus abençoou Noé e a seus filhos, dizendo: frutificai-vos, multiplicai e enchei a terra. Eis que estabeleço o meu concerto contigo e com vossa semente depois de vós. E este é o sinal do meu concerto convosco. O arco que tenho posto nas nuvens me será por sinal para mim e os seres terrestres. E os filhos de Noé, que
que estavam com ele na arca foram Sem, Cão, Jafé. Estes foram os filhos de Noé que repovoaram a terra. E começou Noé a ser lavrador, e plantou uma vinha, e na colheita das uvas fez vinhos, e embebedou-se, e dormiu sem roupa no meio da sua tenda. E viu Cã a nudez de Noé, seu pai, e fê-lo notório a seus irmãos, Sem e Jafé. Eles correram, e virando o rosto para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Ao despertar Noé da embriaguez do vinho, ficou sabendo da atitude de Cã e de como agiram seus irmãos, e disse: Deus abençoe a Sem e prolongue os dias de Jafé, e seja-lhes Cã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, vivendo ao todo 950 anos, e morreu. Quero, irmãos, muito rapidamente, apenas para ajudar aqueles que estão ouvindo hoje pela primeira vez, e para abençoar os irmãos também que já ouviram, mas que poderão fazer uma linha direta de um ponto ao outro, do primeiro capítulo de Gênesis ao 7º e 8º e o 9º de Gênesis. Deus, o Espírito Eterno, criou todas as coisas. Aquele que criou todo o universo, tudo isso que o homem se admira de ver, também criou o homem e a mulher e o colocou na terra para serem fecundos, multiplicarem-se e encherem a terra. Sempre que leio o texto de Gênesis, aí nos 3 primeiros capítulos, nos 4 primeiros capítulos, a sensação que fica no meu coração, no meu espírito, é que Deus criou todo o universo, tudo que existe, tudo que conhecemos, mesmo aquilo que desconhecemos e existe, Deus criou para o homem. Da perspectiva que vejo aqui da terra, eu entendo que Deus criou para o ser humano, para o homem. Enchei a terra. Se o homem vivesse sem pecado, ele viveria eternamente, e então, como é que ficaria a terra? Ele diz para encher a terra, chegaria um momento em que a terra não suportaria a procriação humana. Nós teríamos que utilizar outros espaços, no espaço sideral, para expandirmos a raça através do universo. Então, meus amados, quando eu olho para esse texto, eu vejo que o projeto de Deus é um projeto muito específico em relação à vida do ser humano. Deus plantou naquele princípio um jardim para ser o primeiro lar do homem, a primeira moradia do homem e da mulher. E ao colocar o homem no jardim do Éden, Deus deu liberdade ao homem para comer de toda a árvore que ali havia, de todo o fruto das árvores que ali estavam, menos de uma, a árvore no meio do jardim. Aquela árvore no meio do jardim seria a fronteira entre o bem e o mal. A fronteira entre a obediência e a desobediência a Deus. A fronteira entre o atender a palavra de Deus e o desprezar, não atender a palavra de Deus, e entre o viver e o morrer. Porque quando Deus apontou a árvore ali, Ele disse para o homem: no dia em que você comer daquele fruto, certamente morrerá. E, meus irmãos, a palavra de Deus não volta atrás. O que Ele disse permanece valendo por toda a eternidade. Eva foi informada por Adão. Foi Adão que recebeu de Deus diretamente essa informação, essa orientação.
Eva não ouviu de Deus, Eva ouviu de Adão. Ela foi informada a respeito da árvore do bem e do mal, lá no centro do jardim. Mas um dia, Eva parou diante daquela árvore, instigada por Satanás, incorporado em uma serpente, apreciou aquele fruto, desejou aquele fruto, colheu daquele fruto, comeu, ofereceu a Adão e ele também comeu. Desobedeceram e passaram a ter ambos, Adão e Eva, a vida limitada pela morte física, além de perderem a comunhão espiritual com Deus, o Criador. A relação de Deus com a humanidade antes do pecado era bem diferente desta que hoje temos em nossa relação com Deus. Por mais que o irmão seja espiritual, por mais que o irmão esteja na presença de Deus, por mais que o irmão tenha comunhão com Ele, não se compara aquela comunhão com a nossa, por mais perfeita que ela seja a sua relação com Ele. Mas Adão e Eva não caíram mortos fisicamente no mesmo instante, irmãos. Eles não morreram fisicamente, imediatamente. Espiritualmente, sim, porque a morte espiritual é o afastamento de Deus. O homem fora de Deus, o homem que não tem comunhão com Deus, está morto espiritualmente. Mesmo andando pelas ruas, frequentando os mesmos lugares que nós, eles estão mortos espiritualmente, isso é bíblico. Então, eles não caíram mortos. Mas por que não caíram mortos, fulminados imediatamente, fisicamente? Porque Deus daria oportunidade a eles. Primeiro, eles seriam ajuizados, passariam por um juízo. Eles teriam que prestar contas do ato diante de Deus. E depois, eles teriam oportunidade de arrependimento, para poderem voltar a ter comunhão, a comunhão está restabelecida com Deus. Mas o mal, irmãos, já estava feito. O erro já estava praticado, já estavam contaminados. É como você não respeitar os protocolos em relação à Covid e ir num ambiente contaminado pela Covid, vai ser contaminado. Vai ser contaminado. Alguns perecem fisicamente, outros não. Alguns passam por tratamento e outros não. Assim foi com o pecado, irmãos. O homem foi contaminado. E agora, eles não caem imediatamente, fisicamente mortos, porque Deus quis tratar com o homem. Deus quis tratar com o ser humano. Por que é que Deus quis tratar conosco? Porque Ele tem planos eternos. E dentro dos planos eternos de Deus, inclusive do povoamento do universo, está o ser humano. Nós somos peças importantes dentro do projeto divino para a vida eterna. Então, irmãos, eles não caíram mortos fisicamente, mas estavam contaminados pelo mal, estavam com o vírus mortal do pecado. A Bíblia diz, irmãos, que Adão e Eva geraram filhos e filhas, e Adão morreu, está na Bíblia, com 930 anos. Nós vamos repetir essa informação um pouco à frente. Após comer do fruto em desobediência à palavra de Deus, o homem tornou-se pecador e, como tal, mortal, fisicamente mortal. Para que o homem maldosamente não estendesse a mão e comesse também do fruto da árvore da vida e se tornasse imortal, aí
desfazendo a sentença de Deus, o Senhor colocou o homem e a mulher para fora do jardim, um jardim plantado por eles, e pôs querubins com espadas flamejantes, guarnecendo o caminho da vida. Lá no Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 2, versículo 7, nós encontramos uma promessa do Senhor. Promessa do Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu foi João, o apóstolo, mas os irmãos lembram, João escreveu o que o Senhor Jesus mandou ele escrever. E ele disse o seguinte, Jesus disse o seguinte: ao que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então é interessante, irmãos, esse detalhe. Deus coloca querubins impedindo que o homem, sem condição, o homem ainda no estado de desobediência, voltasse à árvore da vida e comesse dela. Mas o homem que se redime com o Senhor e que alcança a vida espiritual eterna com o Senhor, ele terá o direito de um dia, eu não sei se todo dia, se de vez em quando, mas o certo é que a palavra de Deus diz que o Senhor nos dará de comer da árvore da vida eterna. O casal foi expulso do jardim, e fora do jardim, Adão e Eva relacionaram-se como marido e mulher e geraram filhos e filhas. O primogênito do casal foi chamado Caim. Ele era lavrador. O outro filho, o segundo filho, chamava-se Abel. Ele era pecuarista. Lembra os irmãos que eles tiveram filhos e filhas, e muitos mais filhos, além desses que foram citados pelo nome. Um dia Caim matou Abel. Estou fazendo a recapitulação do que já preguei, não é? A primeira morte humana foi consequência de um crime. Deus confrontou Caim por seu ato insano, mas ele não se arrependeu. Deus o excluiu da comunhão com ele, e Caim saiu peregrino pela terra com mulher, filhos e filhas. Caim deu origem aos filhos dos homens, que não têm temor a Deus. Caim deu sequência aos homens que não têm temor a Deus, filho dos homens, aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam a palavra de Deus. Irmãos, conhecem muitos por aí. Aqueles que não ouvem a palavra de Deus, eles são filhos dos homens, descendência de Caim. Um terceiro filho, homem, de Adão e Eva nasceu, Sete. E este, Sete, deu origem aos filhos de Deus, aqueles que são obedientes, tementes a Deus, ouvem a voz de Deus, ouvem a palavra de Deus. Adão, irmãos, foi criado diretamente por Deus, construído por Deus, viveu muitos anos. Como disse, ele gerou filhos e filhas, deu origem a duas linhagens, a linhagem dos filhos dos homens, que é a linhagem subsequente a Caim, e a linhagem dos filhos de Deus, que foi formada a partir de Sete. Então, estes homens tementes a Deus, estes é que podem ser chamados filho de Deus, filhos e filhas de Deus. É comum, irmãos, já passei por essa experiência, falando, né, às vezes no quartel, conversando com colegas, e citando essa questão de filhos de Deus, e destacando o fato de ser filho de Deus, e muitas vezes eu vi alguém falando, ou diretamente, ou por perto de mim, eu também sou filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não, todos nós somos criaturas que nascemos pela
magnânima vontade de Deus. Mas filhos de Deus é aqueles que faz a vontade do Pai. Conhece a palavra do Pai, atende a palavra do Pai, busca ser obediente ao Pai. O homem ímpio lá fora, desobediente, rebelde, distante, desrespeitoso para com Deus, não é não. Eles são filhos dos homens. Sete, irmãos, ele viveu 912 anos, gerou filhos e filhas. Filhos e filhas que ouviam a voz de Deus, a chamada linhagem de Sete. Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Maalalel, que gerou Jared, que gerou Enoque. Enoque andou tão fielmente na orientação do Senhor que foi arrebatado e não foi mais visto na terra. Antes de ser arrebatado, Enoque gerou filhos e filhas, e entre eles um cujo nome era Matusalém, o homem mais longevo que já viveu sobre a terra. Matusalém, nos seus 669 anos, gerou filhos e filhas, e entre eles gerou Lameque. Lameque foi pai de Noé. Noé gerou filhos e filhas, e entre eles, entre os filhos e filhas, se destaca Sem, Cã e Jafé, que entraram na arca com Noé. O dilúvio, irmãos. O dilúvio foi um cataclismo com o propósito de eliminar os homens, as mulheres daquela geração que havia se corrompido impiamente. O texto de Gênesis 6, ele fala sobre a multiplicação da violência sobre a face da terra. De toda a população da terra, os fiéis, naquela ocasião, e eram milhares e milhares, os fiéis se reduziam à família patriarcal de Noé. Apenas 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas destes. Por essa razão, Noé foi convocado por Deus 120 anos antes do dilúvio acontecer para anunciar o que Deus iria fazer. Deus convocou Noé para dizer à humanidade o que ele ia fazer. Mas não apenas informar. Deus não é um Deus tirano, olha, eu vou te dizer que eu vou fazer isso, isso, isso contigo. A palavra do Senhor era no sentido de aviso para mudança de vida, para arrependimento, transformação de vida. Muito mais pessoas, milhares de pessoas poderiam ter sido salvas do dilúvio se tivessem acreditado na mensagem anunciada por Noé e não somente acreditarem, mas se tivessem se arrependido dos pecados, mudando de vida. A mudança, irmãos, a prova do arrependimento é mudança de vida. É mudança de vida. Aquele que não conhece Jesus Cristo e pratica coisas indignas na sociedade, ele vai melhorar. Quando ele tem um encontro com Cristo, ele vai mudar de vida. Ele vai transformar a vida. A transformação é imediata, momentânea. Lembro que, ainda antes de ser pastor, há muitos anos, lá pelos idos de 59, talvez antes, 58, não, mais um pouquinho, já conheci a Eunice. A Eunice já tinha me fisgado, não é? Já tinha me fisgado, eu já conhecia ela. Eu lembrei desse detalhe porque a informação tem a ver com ela. Eu preguei em Paciência, e eu fui pregar na igreja lá,
e com um grupo de evangelismo, e nós fomos para a praça, para pregar na praça, junto à estação de paciência. E no final da mensagem, no meio da rua, um senhor veio nos procurar, e confessando a Jesus como Salvador. Eu não tinha nem feito apelo, mas ele chegou lá e entregou um maço de cigarro, ele estava bêbado, entregou um maço de cigarro, entregou um punhal, e disse que agora queria ser de Jesus, e acompanhou a gente para a igreja. Eu abracei ele, mas não acreditei muito não, ainda fui desconfiado, esse cara vai perturbar lá no culto hoje, mas vamos lá, né? Perturbou não, irmãos, ele ficou sentadinho no primeiro banco, atencioso, e ao final do culto eu fiz apelo, várias pessoas foram à frente, ele voltou à frente. Aí dias depois eu estudava no colégio interno, no colégio de obreiras, uma menina que era lá da igreja, estava falando de um dos camaradas mais arruaceiros, procurado pela polícia, está sempre dando trabalho à polícia, havia se convertido, estava na igreja dela, e fazia referência então àquele episódio que eu vivi. Então, irmãos, a mudança de vida, e ele mudou de vida, a mudança de vida é uma característica na vida do crente, na vida daquele que é salvo, na vida daquele que se converte. Aquele que vivia no pecado e mentia, não mente mais. Aquele que vivia no pecado e é desonesto financeiramente, não comete mais desatinos financeiros. Ele acerta a vida dele, muda a vida dele. É uma nova criatura, uma nova criatura. Alguns, repito, passa algum tempo e ele vai brilhando, e depois se mostra brilhante como o diamante, né? Que de uma pedra negra se transforma numa pedra brilhante. Então, irmãos, o dilúvio foi o cataclismo que veio com o propósito de eliminar os homens. A população era voltada para o pecado. Deus deu a Noé a mensagem que por 120 anos foi anunciada, mas ninguém deu crédito à mensagem. Então o Senhor ordenou o patriarca que entrasse na arca. Ele entrou com a família, os animais que Deus enviou, e o dilúvio aconteceu. Irmãos, vou repetir, o dilúvio foi o castigo divino sobre um mundo pervertido, uma humanidade ímpia, entregue a uma violência desmedida, de proporções planetárias. Muitos hoje, irmãos, muitos, leem o relato sobre o dilúvio, sobre Noé e a arca, como uma história infantil. Aliás, é uma das histórias que as tias gostam de contar no departamento de criança, né? Uma história infantil. Mas aquele juízo, irmãos, é um relato real. E é um relato, irmãos, para nos prepararmos para o juízo escatológico vindouro. Deus é santo, irmãos, e não está indiferente ao pecado que está envolvendo, que está se desenvolvendo entre a humanidade e a partir de nós. É o ser humano que dá desenvolvimento ao pecado. E esse pecado, irmãos, ofende a santidade de Deus. Não é diferente daquele tempo. Deus está olhando, irmãos, e tomando conhecimento de tudo que está acontecendo. É triste, não é? A gente assistir à televisão. As informações são as piores possíveis. Mesmo quando é dada uma notícia boa, há uma pitada de malícia nas entrelinhas. Os filmes que vemos, todos eles com chamamento à violência, ao pecado, à rebeldia. Já se ensina através do filme como roubar, como praticar assaltos. Muitos desses assaltos que estão acontecendo por aí, violentos, especialmente lá nos estados mais interior do Brasil, exatamente copiando o que a televisão, os filmes têm mostrado.
o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro escreve às igrejas dizendo que Deus julgará o homem ímpio, que as obras dessa humanidade perversa, corrompida, serão destruídas em um incêndio de proporções planetárias. Domingo passado eu falei, lembrando, né, dos incêndios que vimos na Amazônia, no Pantanal, e outros incêndios fora do Brasil, nos Estados Unidos, onde cidades, bairros inteiros são devorados pelas chamas. E eu dizia na semana passada que este incêndio de proporções planetárias é 1 milhão de vezes pior do que essas que temos assistido aí na televisão. Meus irmãos, perversidade de Deus trazer um juízo? Não. As obras que os homens estão construindo serão destruídas nesse incêndio de proporções gigantescas, como juízo, um juízo devastador. E esse juízo, irmãos, ele resultará da enérgica punição de Deus ao homem no pecado. Deus tem conclamado, irmãos, Deus tem conclamado os crentes a atuarem como pregoeiros do juízo escatológico que acontecerá. Infelizmente, irmãos, eu tenho observado que os púlpitos das igrejas estão focando outros assuntos em destaque e deixando esta informação como subjetiva, né? Quando fala-se muito rapidamente, às vezes lê o texto que fala sobre isso aí, mas prega sobre outro contexto. Mas a igreja, mais do que nunca, irmãos, precisa estar dizendo isto, sim, senhores. Você precisa dizer para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega, para o seu parente, para o seu familiar, para o seu filho, sua filha. O mundo está caminhando na direção da destruição total. Talvez leve algumas centenas de anos e eu vá antes. Mas no dia em que eu partir daqui, é o último dia para que eu possa me confrontar com esse dia, que eu assistirei, estarei presente. De uma outra dimensão, claro, bem longe, né? Fui bombeiro, mas não quero chegar perto daquele incêndio, não, de jeito nenhum. Estarei numa outra dimensão, mas tomarei conhecimento, porque a Bíblia diz que nós, os crentes, julgaremos o mundo ímpio naquela ocasião. Seremos testemunha. Bem, vamos para o final já, irmãos. Por 2000 anos, a igreja do Senhor, nós, os servos do Senhor, temos proclamado esse juízo divino que virá. Temos conclamado os pecadores de nossa geração a deixarem a sua malícia, a sua impiedade, para se abrigarem em Cristo, nosso Senhor e Salvador, vivendo, repito, uma nova vida na relação com Deus, o Supremo Juiz. Era necessário, irmãos, aquele juízo e a severidade daquela punição lá nos dias de Adão, no dia de Noé, aquela geração incrédula do pecado, aquela geração impenitente. Também será necessário o juízo escatológico futuro e a severidade destruidora como punição, pois esta geração, irmãos, que estamos vivendo, tornou-se rebelde, violenta, impenitente e incrédula. E a necessidade, irmãos, daquele juízo, porque o mesmo Deus que é amor, o mesmo Deus que não quer que o ímpio se perca, a Bíblia fala sobre isso, é o Deus da justiça, e que decretou, e eu disse ainda há pouco que o decreto de Deus não se modificou, e que decretou lá desde o Éden, desde o jardim do Éden, como sentença: a alma que pecar morrerá.
Aliás, temos um texto bem claro sobre isso, Ezequiel 18:4. A alma que pecar, esta morrerá. Mas, com outras palavras, isso foi dito pelo Senhor lá no Éden. Toda a história de Noé e o dilúvio é uma maravilhosa, irmãos, uma espetacular narrativa profética, precursora da salvação futura. Deus, por seu amor, Deus, por sua misericórdia, Deus, por sua providência, proporciona ao mundo a oportunidade de salvação através do Senhor Jesus Cristo. Talvez o mundo ache que é muito frágil este oferecimento. Sabemos, irmãos, de pessoas e de alguns grupos religiosos que preferem se dilacerar para crescer espiritualmente. Aqui em nossa cidade, não sei se ainda acontece, talvez agora na pandemia não, mas por muitos anos soubemos de pessoas que subiam a escadaria da Penha, que são 300 e tantos degraus, de joelhos, dilacerando os joelhos, para alcançarem graça. Ora, o sacrifício foi feito por Jesus. Assisti lá em Portugal com a Eunice, fomos a Fátima, tive curiosidade de ir lá, e percebemos pessoas aproximando-se da imagem e a quilômetros de distância, vindo de joelhos, e algumas pessoas sendo acompanhadas por enfermeiros, porque dilacerando os joelhos. Isso é estupidez, irmãos. A salvação foi oferecida pelo Senhor Jesus de graça, aspas, de graça para mim, mas Ele pagou o preço, Ele pagou o valor da minha salvação. O que você tem que fazer apenas depois que toma conhecimento da salvação é construir a sua arca. Vou usar essa expressão, a expressão exata seria construir a sua vida, mas vou dar o exemplo da construir a sua arca na presença do Senhor, para navegar acima deste mundo terrível, tenebroso, lamaçal. É interessante que depois que as águas baixaram, o texto fala, mas eu não vou citar agora, Noé ainda aguardou. Aliás, eu li, se vocês prestarem atenção, no texto fala, Noé, depois que as águas baixaram, depois que a arca parou e a água desapareceu da face da terra, ele ainda levou mais de um mês para sair de dentro da arca. Deus o guardou lá ainda durante um mês, para então ele sair em terra firme, não no ladaçal, na lama, para afundar na lama. Ele não saiu para um pântano. Tem muita gente que vive a vida espiritual pantanosa. Segura num galho, o galho quebra, afunda um pouquinho, segura num tronco, o tronco quebra. Saia da lama, querida. Saia da lama. Esteja na presença do Senhor. Irmãos, no texto de Gênesis, nós observamos a inclinação da natureza humana, não é? Depois que a água baixou, saiu Noé da arca, com a ordem do Senhor, a família, os animais. Noé imediatamente cultuou a Deus. Dos 7 animais limpos, das 7 aves limpas, ele de cada exemplar daquele, ele ofereceu um sacrifício. Então ele construiu o altar e colocou sobre o altar queimando vários animais. Não foi um culto simples não, irmão, foi um culto trabalhoso. Vários animais limpos, mortos, tratados para servir ao Senhor, e diz o texto que isso agradou o Senhor. E aí Noé foi cuidar da vida dele. Como ele era lavrador, e se não fosse, teria que se transformar no lavrador, porque a terra teria que produzir, ele foi plantar, e plantou uma vinha. E quando colheu as uvas, ele fez
vinho, que era um alimento natural naqueles dias. Mas ele se alimentou demais, estava com saudade de tomar vinho, muito provavelmente, encheu a cara e ficou bêbado. E um dos filhos percebeu isso. E aí, já estou pontuando aí a semana da família, né? O mês da família. O respeito, queridos, vocês aí da galeria, o respeito, a atenção com os seus pais. A Bíblia diz que o mandamento com promessa, o único mandamento com promessa na Bíblia, é o de honrar o pai e a mãe. O que aconteceu lá com Cã é que ele não honrou o pai. Viu o pai lá, embriagado, e tirou a roupa e ficou lá. Naturalmente o calor do vinho, não é? Fez com que ele tirasse a roupa e ele ficou lá no meio da tenda sozinho, dormindo. E o filho viu e achou engraçado. Saiu comentando com os irmãos de forma jocosa, desrespeitosa. Honrar pai e mãe é bíblico. Vocês sejam obedientes, honrando. Não diz honrar o pai e mãe bonito, sabido, estudado, formado, enfim, inteligente, não. Porque tem muito filho que pensa que são mais inteligentes que nós, né? Honrar o pai e mãe, respeitá-lo. Vocês não conseguem honrar o pai e a mãe de vocês que está ali, dando comida na mesa para vocês, vão honrar a Deus, que é o Pai eterno. Esse é o sentido. E aí, meus amados, o que aconteceu? Já houve um desequilíbrio na continuação da raça, porque Noé abençoa 2 filhos e o terceiro filho foi amaldiçoado a servir de servo para os demais irmãos. Meus amados, não devemos criticar Noé, porque esse é o sentido, é o sentimento humano. Se você é crente, membro da igreja, salvo por Jesus Cristo, já passou pelo dilúvio, né? já está salvo, está garantido. Mas se você não vigiar, você vai deslizar. Vai dormir nu na sua tenda espiritual. Cuidado, cuide-se, preste atenção. Finalmente, irmãos, Jesus abre a porta. Eu quero chamar a atenção para a finalização do sermão. Para salvar o homem pecador desta geração, Deus enviou Jesus para que Ele nos resgate do juízo final, que será pelo fogo. 2 Pedro 3,7. Deus enviou Jesus para que por meio dele possamos ser salvos. Ele, Jesus, abre a porta da salvação para o obediente, para aquele que crê e obedece. É interessante, irmãos, que, graças a Deus, não há nenhuma regra pessoal. Eu não tive que fazer nada pessoalmente, a não ser uma regra que é comum. Crer e mudar de vida, crer e aceitar a salvação em Jesus, é regra geral para todos os homens. O sacrifício é idêntico para todos os homens. Basta crer. A Bíblia não diz que você tem que passar um tempo na igreja diminuindo seus pecados para... a igreja não diminui o pecado de ninguém não, hein? Se você está aqui nessa expectativa, está perdido. Tá? Não há frequentador de igreja que seja beneficiado porque frequenta a igreja. Continua pecador, tanto quanto se estivesse lá fora da igreja. Mas aquele terrível pecador que entrar aqui com o coração dominado pelo pecado completamente, se crer na palavra e aceitar a salvação oferecida por Jesus, é imediatamente salvo. E é Jesus, meus amados, que abre a porta
não da arca, mas da eternidade, para vivermos eternamente. É Ele, Jesus, meus amados, que nos conduz além dos querubins para alcançarmos a árvore da vida. Que Deus nos abençoe, amados. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu creio que vai tocar o tema, né? É?